Boa noite. Estou sem som. Boa noite. Som. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sam. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Ah, bom, graças a Deus. olha eu com cãibra na perna. Tá a perna É. dobrada, sente em cima da perna e depois ficar com dor na perna. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Achei. E aí, pessoal, tudo bem com você? Graças a Deus, Sam. Tudo bem. E você, está melhor? Graças a Deus. Que bom. Já está sem dengo. Não estou mais dengosa. Não está mais dengosa. Boa noite. Boa noite, gente. Ai, boa noite, gente. Gente, hoje a Giovana, ela vai fazer um outro negócio hoje, então ela vai entrar um pouco atrasada, tá bom? A gente vai dando Ok. aqui a sequência, mas daqui a pouco ela entra. Espera aí, deixa eu levantar aqui para pegar o negócio. Ai, já, para a gente já começar. Ai, gente. E quem tá gostando desse friozinho que tá hoje? Eu, hein? Eu Ainda não. não, não está frio ainda não. Não está Ah, frio ainda não. tá sim. Eu Tá, saí, eu não. tive que pôr blusa, gente. É, fui buscar a minha neta na escola hoje, que eu cheguei mais cedo em casa. É. Quando eu chego mais cedo, ela adora que eu vá buscar ela na escola, né? Aí eu tive que pôr blusa, porque Nossa. estava frio. Nossa, Samanta, o frio vai chegar ainda, hein? Então, vou te falar, prepare-se. Ai, credo, não gosto nem de É. pensar. Ah, que horas são? Faltam 2 minutos para as 8. Ai, que dor no punho, gente. É que
É. É, espera só um minutinho. Ô, Felipe, o pessoal tá chegando, né? Muito obrigada, viu? Quem é que gostaria de fazer a leitura hoje? Oi, boa noite, cheguei. Boa noite, Vivi. Boa noite, Vivi. Oi. Quem quer fazer a prece inicial hoje? A leitura, qual que vai ser o título, Sam? A leitura é Fonte Viva 56. Nossa, quase que eu abri em cima. É, posso fazer? Pode, claro. Quem quer fazer a prece Então, inicial de hoje? Ninguém? Vamos iniciar a aula sem prece inicial? É isso? Não, podemos olha, fazer. É que eu já Ah, fiz das outras vezes também, e tava deixando algum coleguinha fazer, né? exatamente. Exatamente. Quem alguém quer falou que fazer a pode fazer? leitura? Eu O escutei Ed vai alguém fazer a falando. leitura, Mas não eu é, Alguém Ed? quer escutei fazer a alguém leitura? falando. Eu faço a prece inicial. Então E eu quem vai? faço a Eu faço. leitura. Tá bom, Vi. Fechou. Então, tá bom. Então, vamos lá, então. Já são 8 horas, né? Vamos aqui serenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Pai que nos dê entendimento, discernimento e sabedoria para lidar com tudo que nós vamos aprender e principalmente, Senhor Jesus, que possamos entender. Esteja conosco nessas horas, esteja com nosso irmão Ed, que fará por nós a prece inicial, em seguida a Vivi, que fará por nós a leitura de harmonização. Que assim seja, graças a Deus e graças a Graças Jesus. a Deus. Graças a Jesus. Agradecemos o nosso Mestre amado Jesus por mais essa oportunidade que está sendo nos dada nesta noite de falar e estudar o vosso Evangelho. E pedimos, Pai, para que amenize nossos corações, que acalme nossas mentes e que desliguemos de todos os problemas terrenos, para que assim nos conectamos com o nosso plano superior, os nossos mentores e com a palavra de Jesus, para que possamos fazer o melhor aproveitamento deste banquete espiritual que é nos oferecido nesta noite. Que Deus ilumine os nossos monitores, que Deus ilumine todos os nossos aprendizes, os alunos, e que possamos levar para a nossa vida, de agora por diante, a lição que será nos dada, e que possamos praticar com afinco e com muitas bênçãos e com muita alegria no coração. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Jesus. Isso mesmo. Bora lá? Sim. É esse aqui? É, isso mesmo. Tá. Aquele que não É nascer. aquele, ó. Oh, Fonte Viva, lição 56. 56, renasce agora. Aquele que não renasce de novo, que não renascer de novo, não pode ver o reino de Jesus. João 3.3. Capítulo 3, versículo 3. A própria natureza. Tá dando eco, gente. Pronto. Tá dando Melhorou. eco. Melhorou.
A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas, se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escuta fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito bom. É ou não é, gente? Sim, cada dia é um recomeço, cada dia é uma nova oportunidade de aprender, perdoar, né, e Uhum. ressignificar. Desculpa, Vivi. Eu, Oi? eu fui fazer um comentário antes da hora e não deixei você Ah, terminar. desculpa. Mas fica aí o comentário aí, né, É, gente? Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos, cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. isso mesmo. É ou não é? Renascimento, é isso Pode mesmo. comentar, meu amor. Acho que é como eu estava falando, né? Então, cada dia é uma oportunidade de um recomeço, uma oportunidade de você se ressignificar, né? Aqueles que te ofenderam, perdoar. Eu vi agora o Johari colocando que ele leu isso essa semana bastante, muitas vezes, né? Essa passagem. Comigo também, essa semana, no meu Evangelho do Lar de domingo na palestra de segunda, lá no GEMB, muito falando sobre isso, né? Sobre o perdão, sobre ressignificar, né? Sobre dar o primeiro passo. Acho que é uma lição que a gente precisa aprender bastante, porque acho que é muito difícil a gente deixar o orgulho de lado e perdoar, né? E dar o Uhum. primeiro passo, ir até o outro, falar, olha, É. desculpa, eu errei, esquecer, né? Acho que é por isso que a lição se repete tanto, acho, É, Johari, para mim também. Já acho que deve ser a terceira ou quarta vez também que eu estou lendo sobre isso. muito bom. É isso mesmo. Obrigada, Vivi. Alguém mais quer Nada. comentar?
Pode comentar, gente, que é um assunto tão vivo na nossa vida, né? Diária, Sim, diária. diária. Não é nem de vez em quando, é Não. diária. Acho que é por Todo isso que saiu dia. tanto, né, É. Samantha? Acho que é por isso que a gente vê tanto. Olha, é porque é tão vivo, né? Porque, olha, quantas Uhum, vezes não nos entendem e quantas vezes nós não entendemos o outro, não é? Quantas vezes, exato. né? Então, é uma lição muito rica, né? E assim, o Sim. que vocês entendem quando tem essa passagem, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus? Nossa, eu posso dar licença, eu vou falar. Eu Pode acho falar? que é assim, o nascer de novo, aí você pode imaginar que seria a reencarnação, né? Mas o Uhum, nascer de novo, eu acredito que está em todos os dias, dentro da sua reforma íntima, né? Da sua uhum, reforma moral. Então, uhum, eu entendi dessa forma: aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que não se arrepender dos seus erros e procurar construir uma vida melhor, voltada para as palavras de Jesus, não conseguirá ver o reino de Deus, né? Vai continuar uhum. no erro, Muito bom. É imagino eu. um modo de ver, claro. Quem mais quer falar como ver essa passagem? Eu posso falar, Pode, Leonardo? claro. É, o Nascer de Novo também é relacionado à reencarnação, né? Dentro do nosso estudo sobre o prisma do espiritismo, a cada reencarnação é a nossa possibilidade de evolução. Uhum, Viemos aqui com as cargas das vidas anteriores, com os erros aqui, viemos para expiar, para passar por provas que nós escolhemos, né? Quando reencarnamos, uhum, viemos com uma programação já toda feita, né? Com escolhas uhum, já, às vezes, muito duras, inclusive com escolhas de sermos médiums algumas vezes. Então, esse nascer de novo também é uma escolha para poder ver o reino de Deus, né? uhum. Então, sem o sofrimento, sem a expiação, sem as provas, nós não temos essa possibilidade de evolução. Se fosse tudo muito fácil, se fosse um mar de rosas, né? Então não teria por que de ter todo esse caminho, né, que é Uhum. tortuoso, mas é necessário para o crescimento. Muito bom. Outro modo de ver a mesma frase. Muito bom. É, quem mais? Alguém mais gostaria de falar? Johari, você levantou a mão, depois você abaixou, quer falar alguma coisa? Não, acho que cai muito no que todo mundo tá falando, né? Tipo, Uhum, é mais no sentido de, pra mim, tipo, tanto coisas boas quanto coisas ruins que você faz, tipo, nada é por acaso, sabe? Mas é uhum, muito de você ressignificar a sua percepção de mundo e das coisas que você faz. Ainda mais pra uhum, gente que tá estudando também o evangelho, fazendo evangelização, eu acho que cabe a gente a tentar entender mais as coisas, ressignificar uhum. as coisas e rever É isso. elas, sabe? Muito E é bom isso. também. É isso mesmo. Gente, é tudo certo. Tá tudo certo. Tem a ver com você nascer de novo a cada dia, né? Quando você deixa morrer algo ruim em você, você renasce, né? Tem a ver com a reencarnação, porque sem a reencarnação a gente não tem como resgatar, né? Os nossos erros do passado. É na reencarnação que a gente consegue resgatar, né, as nossas dívidas, tem a ver com todas essas coisas mesmo. É tudo renovando, renascendo a cada dia, né? Deixando para trás, matando em nós o que nos faz mal, né? Matando todos os dias um pouquinho do nosso orgulho, um pouquinho do nosso egoísmo, até que a gente consiga realmente dizimar ele da nossa vida, né? E aí a gente vai estar num outro grau de evolução, né? E aqui termina falando uma coisa muito interessante. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã, não é? Então, o quanto nós pudermos crescer moralmente para poder servir, menos nós vamos precisar de resgate, né? Menos nós vamos precisar ser resgatados dos buracos que a gente entra por conta das nossas atitudes, né? Então, tudo é uma questão da gente aprender, né?
E renascimento, né, gente? A aula hoje é: não podemos ver Deus se nós não morremos para nós mesmos, né? Todas as coisas ruins. Eu vou começar com uma passagem que tem no Evangelho, tá bom? Para a gente poder dar início à aula. Então, vamos lá. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia, de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem quem sou, que eu sou, né? Jesus pergunta: o que eles falam de mim, né? O que eles falam que eu sou? E eles responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas que estão lá no Antigo Testamento. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Peraí. Desculpa. Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus. Ô, gente, a minha língua está enrolando hoje. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus 13 a 17 e Marcos de 8 de 27 a 30. Aqui é Jesus tendo essa conversa com Nicodemos, tá? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode suceder isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Né? Olha que profundo isso, né, gente? Por isso que a gente sempre fala. Às vezes a gente começa e a gente já quer atropelar. Se a gente não consegue entender nem o que está acontecendo agora, né? Aí a gente faz uma pergunta, né? Vamos lá. Conseguimos entender agora porque há inúmeras coisas acontecendo e nós não conseguimos entender. Olha que conversa que Jesus teve com Nicodemos lá atrás e estava tudo meio que embaralhado para Nicodemos. Não é? Vamos pensar aqui um pouquinho só. Quem aqui é da época do Ed, né? Que é da época dos Jetsons. Eu não, porque eu sou de uma época mais nova, eu sou da era do Pokémon, né? Eu não conheço esses desenhos antigos, mas minha avó me falava desse desenho. Quem assistia esse desenho, quem é mais novo não vai saber só se assistir Cartoon Network, que passa desenhos antigos. Mas era um desenho que, muito além do tempo, que era tudo muito... Era tudo muito... Ai, gente, hoje eu tô ótima. Futurista?
e futurista, Tecnológico, futurista, né? tecnológico, essa palavra aqui, futurista, né? Porque Ouvi tá falando dizer do também, futuro. viu, E, Samanta? hã? Ouvi dizer também Ah, desse tá. desenho aí. Ah, tá. Quem diria? No desenho, ele punha no relógio e falava né, com a outra pessoa, o carro voava. Era muito legal. A gente falava, nossa, imagina que isso vai acontecer. Não é? Hoje acontece, né? Hoje acontece. Muitas das coisas que aconteciam nesse desenho, hoje são reais, não é? Então, hoje, nós conseguimos ver esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos, e a gente consegue ter a nossa interpretação, como foi falado no começo da aula, cada um de um prisma, cada um colocando, tendo a sua lógica, mas nós conseguimos já interpretar, né, o que é renascer, o que é nascer de novo, e conseguimos também entender que ainda há coisas que não nos compete, não é? Que lá nos nossos netos e bisnetos vão falar, nossa, né? Isso acontece, mas lá atrás a gente nem imaginava que isso iria acontecer. E ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Estamos falando de quem? Estamos falando de Jesus. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como... Nossa, eu voltei, né? Ou eu coloquei junto? Ah, é. Isso aqui eu tinha Não, colocado tava de certo. novo. Não, eu Tava tinha certo colocado. ali. Eu tinha colocado de novo para a gente coisar ali. Então vamos lá. As coisas que o Criador cria, o ser humano não consegue explicar. Por mais que a ciência esteja super avançada. Hoje, há um tempo atrás, você não iria encontrar nenhum cientista que acreditasse em algo divino. Não estou falando Deus, estou falando em algo além, né? Era o Big Bang, bah. Hoje você consegue conversar, conhecer alguns cientistas que eles já abrem esse espaço para o divino, não é? Para as coisas que eles não conseguem explicar. Porque antigamente, há um tempo atrás, a ciência não abria mão de ser totalmente dona de toda a razão. Quando a gente pensa nas coisas espirituais, o que a gente entende? A gente entende que a ciência no nosso planeta, ela só é avançada porque tem a permissão do divino. Todas as coisas que acontecem no nosso planeta em relação ao avanço da medicina, ao avanço da ciência, é porque no plano superior isso já foi feito, já foi testado, né? Os espíritos que realizam aqui na Terra já realizaram isso desdobrados, já vieram de outras encarnações, tendo isso já fincado no seu perispírito, com essa sabedoria, não é? Porém, nós, seres humanos, por mais inteligência que nós tenhamos, nós não conseguimos replicar o que Deus fez. Se os cientistas quiserem, eles vão estudar, tentar, né? Lembra da ovelha Dolly? E aí eles vão conseguir replicar alguma coisa. Vai ter as mesmas imperfeições que tem o que foi criado por Deus? Pega uma laranja, corta ela e vê. Cortem 10 laranjas e veja se todas são iguais. Você não vai conseguir encontrar uma igual à outra. Quando nós replicamos, nós fazemos idênticas. Não é? Quando a ciência consegue fazer algo, ela faz igual. Deus faz tudo da maneira como ele acha, não, como tem que ser. Se ele fizer 20 milhões de laranjas, você pode cortar as 20 milhões.
todas elas podem ter o mesmo gosto, mas todas elas serão diferentes. E o homem não pode fazer isso. Então, as coisas criadas por Deus não podem ser replicadas pelos homens. Vivi, você quer falar? Bem, como você estava falando, né, Samantha, que nos desdobramentos, né, as pessoas também vão recebendo esses ensinamentos do campo espiritual. Isso também explica muito, por exemplo, essas crianças que já nascem com, não sei se a palavra certa é dom, mas pessoas É, são tipo a gente gênios, usa, a são gente usa essa palavra mesmo. que são gênios, então, assim, que são resolvedores de física, química, e você vê, tipo, uma criança de 7 anos. Ah, ela nasceu com um dom, mas, na verdade, sim, eu me entendo que são essas preparações, que essas crianças já vêm preparadas. Assim, a gente tem muitas histórias dessas, e a gente Uhum, assim, tem pessoas no nosso meio que já teve até contato com essas crianças, né? Na maioria das vezes, Vi, eu não tô falando, não estou generalizando, mas uhum, na maioria das vezes, quando chega uma certa idade, ela não consegue mais desenvolver da mesma forma. Porque ok. enquanto ela é muito jovem, né? Enquanto ela é muito infantil, criança ainda, o espírito ele não consegue prender tudo. Então, Sim, solta. É natural para aquele espírito. Quando ele começa a crescer e começa a ter o rumo que a encarnação dele vai tomar, muitas coisas ele vai esquecer e vai lembrar somente daquilo que vai fazer parte da encarnação dele, uhum, na evolução dele, naquela encarnação. sim, Né? Então, às vezes, ele é criança ótima em matemática, mas nem por isso, quando ela se torna adulta, ela vai ser um físico. Pode ter outros dons que ele vai precisar naquela encarnação. E uhum, também tem os espíritos que vêm por missão, que desde cedo já apresentam toda a diferença de sim, nós, réis mortais, e sim, seguem adiante, né? Passam pela vida assim, você fala, nossa, né? Porque já exato, vieram preparados para isso, e a evolução tem uma evolução tão acima que não derrapa, só vai, entendeu? Só vai. E tem as que são um pouco mais delicadas, né? sim. Johari, você quer falar? Obrigada. Só uma curiosidade, sim. Ah, Essas pessoas que são mais evoluídas, assim, desde pequenininho, que, tipo, que estão em missão aqui, elas têm um desencarne mais rápido. é assim, ó. A gente também não generalizando, porque nem todo mundo que é bem inteligente veio por uma missão exata. Às vezes veio para contribuir, que nem a gente falou na aula passada. O espírito que vem para missão, ele atinge a humanidade, né? Ele não atinge um pequeno grupo, né? E às vezes o espírito tem um grau de evolução e ele vem para atingir um grupo. Agora, aquele que vem por missão mesmo, ele é um espírito evoluído, geralmente ele mesmo se desliga, Johari. Ele não vai sofrer, né? Seja a morte que for destinada para ele, às vezes vai ser até uma morte brusca, porque é necessário que essa morte seja assim, para que ele mostre alguma coisa também, para que a partida dele tenha um significado, mas geralmente, quando o espírito é evoluído, ele mesmo se desliga do corpo, ele se desliga e ele vai fazer o que ele tem que fazer, ele não fica ali cultuando o corpo, nem participando do velório, nem nada, né? Ele tem um desencarne rápido e sem muitas dores pro espírito. Já para as pessoas que ficam, aí é outra história. Tá bom? Vamos lá então? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Eu fico imaginando o anos-luz que nós estamos distante do amor de Deus. Não que ele não nos ame, de nós sentirmos o amor que ele tem pela humanidade. Quem aqui tem coragem de dar o seu filho? Hoje as pessoas não têm coragem de dar seu cachorro. Eu vou te bater. Meu filho falou, passou ali e falou que eu tenho. Quem dera, não tenho, não. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É a condenação, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Gente, é assim, vamos lá. Tem coisas que nós lemos no Evangelho, principalmente quando são leituras mais, edições mais antigas, que às vezes a gente tem que pegar até o dicionário para entender o que significa aquela palavra. A gente também tem que entender que uma palavra, ela muda todo o contexto de uma história. Porém, quando a gente fala aqui em condenação, né? Eu creio que quando Jesus fala, quando essa passagem vem para a gente como condenação, como... Aí a gente vai lá atrás, né? E fala, ai, condenar, ai, céu, ai, inferno, ai... Eu gosto muito de trazer tudo para hoje, né? Eu não sou muito historiadora de ficar lá em 1860. Eu gosto de trazer para a nossa atualidade, para a nossa atualidade. Porque nós já viemos de lá, né? Do nosso passado, que não foi muito bom, senão nós já estaríamos em outro plano. Trazendo para hoje, a gente pode entender o que ele quer dizer, que o Filho do Homem veio para salvar. Mas nós preferimos as trevas. Por quê? Vamos lá. Faça você mesmo uma autoanálise rapidinha do seu dia de hoje. Quantas vezes hoje você praticou a caridade? Quantas vezes hoje você deu um abraço fraterno em alguém? Quantas vezes hoje você disse eu te amo verdadeiramente para alguém? Quantas mentiras você deixou de contar hoje? Você, na sua prece, você agradeceu a Deus por todas as coisas que te acontecem, ou só agradeceu as coisas boas que aconteceram? As coisas ruins você tem como castigo ou você tem como prova? Você entende que quando você faz essa autoanálise para você, você consegue entender o que é você preferir fazer o que é errado e o que é certo? A gente entra num looping, né, da nossa vida, acorda, trabalha, vai, estuda, acorda, trabalha, estuda, tem família, tem marido, tem cachorro, tem isso, tem aquilo, e a gente esquece de que no meio de tudo isso, a gente não coloca Deus, né? A gente faz um monte de planos, aí a gente faz uma prece de manhã, a gente sai para, né? E, só que no decorrer de todo o dia, a gente vai lembrar de fazer outra prece à noite, antes de deitar. E durante todo o dia, como é que foi? Você colocou em prática as coisas que você leu de manhã, né? Então, quantas vezes no nosso dia nós preferimos as trevas do que a luz? Nós temos que entender uma coisa também que é muito simples. Nós somos bons quando fazemos coisas boas. Somos maus quando fazemos coisas más. Nós ainda, como nós estamos ainda em fase de aprendizado, estamos num planeta de prova e expiação, a gente não pode falar que nós somos totalmente ruins, mas também não podemos falar que somos totalmente bons. Porque, hora ou outra, a gente vacila, né? Tanto em fazer a caridade quanto em deixar de fazê-la. Ok?
Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que legal. Ele termina falando assim, ó. Porque todo aquele que faz o mal e odeia a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Essa parte é muito interessante. Porque, vamos lá, você tem coisas que você não faria na frente da sua mãe ou do seu pai. Pensa. Ainda mais hoje, né? Que a gente já tem uma certa idade, que a gente ainda já tem, né? Mais um. Quem tem pai e mãe aqui? Você não faria certas coisas na frente dos seus pais. Quando a pessoa rouba alguma coisa, ela não rouba na frente das pessoas. Ela rouba escondido, né? Há algumas coisas que você faz, você também não faz na frente dos seus filhos. Quando é errado, a gente esconde. Quando a gente se envergonha, a gente esconde. Porque é feio. Você não fala mal de uma pessoa na cara dela, você fala por trás. Você vai falar mal por trás. E geralmente você vai falar mal quando a pessoa não está presente para se defender. Por quê? Porque é feio. Então você faz escondido. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque não tem vergonha do que faz, não tem vergonha do que fala. Não é feio o que fala, não é feio a atitude. Então não tem problema, eu posso fazer em qualquer lugar, eu posso fazer na frente dos meus pais, eu posso fazer na frente dos meus filhos, porque é algo que não é feio, que não me envergonha. Agora, gente, pensa só um pouquinho comigo. Deus tudo vê. Eu posso esconder dos encarnados, mas eu não consigo esconder de Deus. Então, tem coisas que não adianta você esconder, achando que ninguém vai descobrir. A sua consciência sabe que Deus está vendo, não é? Por isso que a gente não adianta fazer as coisas e achar, né, que vai ficar embaixo do tapete. Aquele que vem de cima está sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu está sobre todos. E aquilo que viu e ouviu, isso testifica e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse certifica que Deus é verdadeiro. Olha só. O que acham disso? O que vocês acham disso? Não é complicado ler isso aqui? Quem entendeu esse texto? Fala aí, se alguém entendeu. Não, é um pouco complicado. O Johari entendeu. Entendeu, Johari? Não, tipo, é longe Vou disso, fechar um mas é pouquinho que que eu eu vou li essa fechar minha janela. passagem. Pode falar, eu estou ouvindo. Mas eu li essa passagem, tipo, no Evangelho, no domingo também, tipo, muitas das vezes quando eu vou fazer a reflexão, eu fico tipo, mano, o que que eu posso pensar sobre isso? Mas é algo bem complicado de se compreender. É, Mas é, no geral dá pra pegar um pouco do feeling assim do texto. isso que nós estamos lendo, é do Evangelho, tá, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente, é complicado, porque quando se trata do bem e do mal, não é? E do que é certo e do que é errado, para nós que ainda não temos total discernimento, porque olha só a frase que nós temos para a gente. Às vezes o que é certo para mim não é para você, não é? Essa frase já é complicada por si só, porque o certo é certo e o errado é errado. Como nós estamos em graus diferentes de aprendizado, eu nem digo de evolução, porque nós estamos no mesmo planeta. Então, digamos que entre nós aqui não tem ninguém que é tão evoluído e alguém que seja tão não evoluído. Mas no grau de entendimento e no, né? Muitas vezes o que é bom para mim não é para você.
Por quê? Porque estamos em graus diferentes de aprendizado. Aquele que vem de cima está sobre todos. Deus nunca se iguala a nós. Nunca. Nunca. Não tem como você barganhar, não tem como você querer trocar, não tem como você prometer algo para Deus que não seja Ele que tenha te dado. Você não tem o que dar para Deus que Ele já não tenha. Então, não tem como você barganhar. Aquele que vem de cima está sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Nós somos da terra. Nós falamos coisas da terra. Nós ainda não conseguimos falar coisas do céu. Ok? Aquele que vem do céu está sobre nós, todos. Aquele que desceu, Jesus, está sobre nós também. É um espírito evoluído e também não se iguala a nós. Tanto que ele é o co-criador do nosso planeta. Nós estamos moralmente muito além de Jesus. Muito. Jesus está muito além de nós, quer dizer. E aquilo que viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Quantas vezes nós duvidamos de Deus e de Jesus? Quantas? Aí você fala, não, duvidamos sim. Pedimos meio-dia, se meio-dia não aconteceu, a gente acha que a gente não foi atendido. Perdemos um ente querido e a gente espragueja e acha que Deus não é justo porque não está certo, né? Perdemos o emprego, mas não está certo. Não. Isso não é duvidar das leis divinas? Né? Aquele que aceitou o seu testemunho, esse certifica de que Deus é verdadeiro. Quando eu falo, bom, eu gosto de perder o emprego, é claro que não. Eu não vou ficar batendo pau e falar, graças a Deus perdi o emprego. Não. Mas eu sei que eu vou ter que aprender alguma coisa por ter perdido o meu emprego e vou ter que, talvez eu tenha que aprender a procurar outro. Talvez esse tempo que eu não esteja empregada vai ser para eu aprender alguma coisa. O que é só vivendo. Cada um tem a sua vivência, não é? Quando eu creio em Deus, eu não fico questionando, não é? E a gente tem que entender uma coisa. Eu posso lidar com o que eu tenho em mãos. Eu não posso ficar lidando com o meu passado, eu não posso ficar lidando com o meu futuro, porque é o meu presente que eu estou vivenciando agora. Não é? Então, eu tenho que fazer alguma coisa com o que eu tenho agora. E esse agora é que vai fazer com que o meu futuro seja melhor. Peraí. Vamos lá. Mas quem pratica a verdade... isso aqui eu já li. Então, eu estou indo ao contrário, gente. Tá, vamos lá. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo, não é? Até hoje, né, a gente tem, né, religiões que falam de ressurreição, né? Acreditavam eles, que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira e o fato poderia dar-se, como aconteceria isso, né? Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo
já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. Isso daqui a gente aprendeu na aula retrasada, sobre quando se termina o fluido vital da carne. Teve algumas pessoas, eu sei que bugou o questionário, mas teve algumas pessoas que tiveram dificuldade com essa questão. Quando se termina o fluido vital da carne, é morte da matéria, né? Isso aí não pode ser uma dúvida. Não é que o fluido vital acaba. O fluido vital é eterno, mas ele sai daqui e ele volta para o fluido cósmico universal. Saiu da carne, se arranca a planta da terra, se você não replantar ela, ela vai morrer, vai acabar o fluido vital dela. Entendeu? Então, ok? A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea. Aqui é muito interessante, gente, porque tem realmente ainda algumas religiões que acreditam que você vai morrer e no dia do juízo final, quando Jesus voltar, você vai ser exatamente a pessoa que você é hoje. E a gente sabe que ou se é cremado, ou se é enterrado, e a carne vai se desfazer, né? Vai se depurar, vai se decompor, e vai acabar ali, né? Vai se transformar em outra coisa, menos o corpo que você já teve, ok? A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo, ok? Você volta com outra roupa, você volta com outra roupagem, aquela roupagem que você precisa ter para que naquela encarnação você passe pelas provas que você precisa passar. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se à crença deles. João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Não é? Então, reencarnação totalmente diferente de ressurreição. Ok? Para você, o que é reencarnação? Não é? Eu acho que não tem muitas dúvidas para vocês, né, gente? Alguém tem dúvida sobre o que é reencarnação? Acho que não, né? A possibilidade da reencarnação é o caminho mais certo que temos para nos corrigirmos e repararmos falhas de conduta moral e espiritual. Mas podemos associar as provas e expiações que passamos à fermentação do vinho. Mas podemos associar as provas e expiações que passamos à fermentação do vinho? Essa é uma pergunta, né? É muito legal. A possibilidade de melhorar-se em outras existências pode conduzir certas pessoas a prorrogarem a melhora da moral? É possível fazer o vinho sem amassar e fermentar a uva? Né? Olha só, é muito interessante. Ai, peraí. Eu estou hoje muito boa na conduta aqui das minhas setinhas. Podemos associar as provas e expiações que passamos à fermentação do vinho? Olha o trabalho que dá para se fazer um bom vinho, não é? A possibilidade da gente se melhorar, né? Pode conduzir a certas pessoas prorrogarem a melhora da moral. Tudo que nós podemos fazer na nossa encarnação para melhorar moralmente, né? É possível fazer o vinho sem amassar e fermentar a uva? É possível que a gente consiga mudar sem que a gente passe por certas situações que são bem complicadas? Olha só, se você pegar uma laranja e espremer essa laranja, o que vai sair dessa laranja? Um suco de laranja, certo? Se você espremer, espremer, espremer,
espremer mais, pode sair um suco de limão? Não. Não. O que vai sair dessa laranja? O que está dentro dela. Não é? Isso quer dizer que nós precisamos pôr para fora quem nós somos, para que haja mudança. Se eu passar a minha vida toda de máscara, se eu passar a minha vida toda fingindo ser quem eu não sou, como eu mudo? Não é? Então, cabe a nós termos paciência, estudar, ir atrás de respostas, mas nunca ficar no mundo imaginário e acreditar em coisas que não existam fatos. Isso é fé raciocinada, ok? Eu tenho fé, mas eu tenho que ter também razão nas coisas que eu faço. Não tem como eu espremer uma laranja e sair limão. Isso é o mundo fantástico, né? Isso é emoção, emoção. Por isso que muitas vezes é falado para a gente, nunca tome uma decisão quando você está muito feliz, nunca tome uma decisão se você estiver muito triste, nunca tome uma decisão se você estiver com raiva. Porque nós não tomamos boas decisões quando a nossa razão não está harmonizada com a nossa fé. Não é? Se eu tiver com muita raiva, eu vou mandar você ir plantar batata. Se eu estiver muito emocionada, eu vou aceitar tudo que você fala. Não é? Aí não vai ter equilíbrio. Não é? Então, a gente tem que levar as coisas para um patamar que nos ajude a harmonizar a minha fé com a minha razão. Fé, por quê? Porque muitas vezes eu vou ter que ter fé de aceitar aquilo que eu não concordo. Porque eu sei que eu tenho que passar por essa situação. Eu concordo com ela? Não. Mas eu vou fazer o quê? Vou falar que Deus está errado? Não é ter fé, né? Nesse livro, Contos desta e doutra vida do Chico, tem uma historinha que eu vou ler para vocês agora que é extremamente interessante. Deixa eu ver que horas são, gente. Ah, vai dar 9 horas ainda. Vamos lá. Há longo, longo tempo. Você quer falar, Johari? Ah, não, eu queria perguntar se podia ler, mas. Ah, tá. Não, eu vou ler, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Vamos lá. Há longo, longo tempo, compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiaram. Outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo e seguirem além. Postos 1 a 1 na balança, o primeiro acusou enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo balão cativo. O segundo, no entanto, revelava grande leveza. Poderia viajar em demanda dos cismos, informando, contudo, disse o primeiro. Onde há justiça divina? Fui mendigo, paupérrimo, enquanto ele, indicando o outro, enquanto ele era rei. Passei fome, ao passo que muitas vezes ouvi no banquete lauto. Esmolava na rua, avistando-o na carruagem. Conheci a nudez, reparando-o sobre manto dourado, quando seguia no triunfo. Vivi entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como o primeiro entre os primeiros. O outro baixou a cabeça humilhado e em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo. Viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos a que devia assistência.
Vistate-o sob dourado manto nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplaste as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiores da terra. Entretanto, não sabe quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro Angélico abraçou, sensibilizado, e informou: agora renascerás na terra e serás também rei. Olha, esse livro, gente, é maravilhoso. Eu não sei se alguém já leu, mas esse livro, ele traz umas, como diria minha avó, traz umas anedotas que elas são muito ricas, mas elas são muito verdadeiras quando a gente coloca elas numa situação, né? Tudo que a gente fala demais e reclama demais e fala, nossa, mas se fosse eu não faria. Presta atenção. Toma cuidado. Você faria se tivesse na situação do outro? Não é? O mendigo agora vai ser o rei. Será que ele vai ter a mesma postura moral que o rei tinha? Quando a gente fala de alguém, será que se nós estivéssemos lá, naquele lugar, daquela pessoa onde recebe tanta crítica, será que nós faríamos diferente? Ou pelo menos 99% da população vai reencarnar político? Porque nós criticamos muito. Não estou falando entre o que é certo e o que é errado, gente. Estou falando o fato de, muitas vezes, a gente fala isso porque, nossa, quantas pessoas pararam com amizade de anos por conta de política. Quantas pessoas se matam por conta de time de futebol? Eu fico passada com isso, gente. A minha mente não consegue acompanhar isso. Você veste uma camisa de um time e você acha que por você torcer por um time, você tem o direito de bater numa pessoa que não torce para o mesmo time que você, gente. Mas isso a gente sabe que é verdade. As pessoas param de se falar, as pessoas passam a se odiar por terem ideias, pensamentos diferentes. E por acharem que o que o outro faz, você faria diferente se você estivesse na mesma posição. Não é? Quando você escuta que cada nação tem os governantes que merece, porque é realidade, isso é real, não é? A gente consegue ver o grau de moral que o povo tem. Faz uma autorreflexão em você mesmo e vê quantas vezes, se você pudesse, você também dava um jeitinho brasileiro aí na sua vida. Não é? Para nós atacarmos alguém, nós precisamos estar com o nosso puleiro limpinho, né? E nós, seres humanos, a gente tem esse costume de enrolar o rabo, sentar e falar do outro. A gente tem que prestar muito atenção nisso, gente. Essa historinha é uma historinha que com certeza acontece muito, não é? Quando uma pessoa, amigo, próximo de você, vem te pedir um conselho, o que que você fala?
O que você devolve? Né? Como é que é? Você dá o conselho, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Cuidado. Às vezes você está inflamando uma situação que precisa só de um clique para virar um estopim. Hoje mesmo, eu passei por uma situação dessa. Teve uma pessoa que me ligou, aí falou, pá, 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 pá. E eu falei, gente, que vontade de sair daqui agora e pegar o colarinho de alguém. Aí olha só, gente, automaticamente eu peguei o celular e comecei a escrever. Na hora, falou, caramba, Samanta, o que você está fazendo? Aí eu falei, apaguei tudo. Vai que manda sem querer, né? Apaguei tudo, falei, caramba, olha eu deixando aqui, né? A minha tomar conta. Como é que você pode falar para uma pessoa que está surtando, que está sofrendo, você vai lá e coloca mais lenha na fogueira? Como? E depois se dá um resultado ruim, como é que fica a sua postura diante, né, de uma situação dessa? Saber que você contribuiu para que o pior acontecesse. Aí apaguei e falei, não, vamos orar, vamos ter fé, vamos fazer uma prece, as coisas vão melhorar, levanta a cabeça, vai passar, tudo é passageiro, né? E assim, só tenha uma postura boa, né? Peça ajuda ao seu mentor e tome as melhores decisões que você achar que tem que tomar, né? Porque você também pode falar para a pessoa virar tapete, mas enfim, você, quando alguém te procura, qual é a sua, né? Você tem a mesma atitude do mendigo ou você tem a atitude do rei? Né? A gente tem que tomar muito, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Porque nós somos o que nós fazemos. Nós somos o que nós falamos, né? Porque a gente começa. Depois a gente dá vazão aí e a coisa desanda, né? Ok? Alguma pergunta? Nenhuma? Não, não, Samantha, acho que isso que você trouxe de exemplo é bem verdadeiro, né? Porque muitas vezes a gente, naquele instinto mesmo, de já dar a resposta logo de bate-pronto, eu passei por uma situação também esses dias de trabalho, durante uma reunião de trabalho, e a Uhum, pessoa começou a gritar comigo no meio da reunião, e na hora já vem aquela vontade de dar a resposta, né? Então você, né, você respira, mas a vontade uhum, é muito rápido, eu acho que são é, segundos ali, é uma fração de segundos entre você ter aquela raciocinar e calar-se uhum, e repensar no que você falaria, ou de uhum, levar aquilo adiante, né? Porque ia virar um estopim ali, ia virar uma uhum. loucura dentro daquela reunião. Mas, enfim, acho que é muito verdadeiro, acho que isso todo dia, né, acontece com a gente o tempo inteiro. Ou vem Exatamente. algum colega, principalmente no trabalho, vem falar do outro, ou vem falar do chefe, vem falar, e aí, às vezes, você começa a falar e você fala, não, eu não vou alimentar isso, eu não quero nem saber, então Uhum. você se afasta. Então, como você falou, né, depois que a gente começa a estudar, a ler mais, né? Então, eu acho que hoje, então, falo por mim também, penso que os colegas aqui também, né? Pensam muito mais, assim, esse raciocínio vem, né? Tipo, não, não vou entrar nessa vibe, não, não quero seguir por esse caminho, né? Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito bom o Sim, que você colocou, Vivi, porque assim, a gente, mesmo que a gente não queira, né, a gente sempre acaba fazendo um comentário ou outro, referente à vida alheia. A gente faz, né? Quem falar aqui que não faz, parabéns. Já está um grau acima. Mas a gente tem que se vigiar muito, porque às vezes eu faço um comentário da Beyoncé, por exemplo. Tá lá do outro lado, né? Que ela, né? Às vezes você faz um comentário que é inútil, tipo, não vai atingir.
A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz comentários maldosos que atingem as pessoas de uma forma ruim demais, não é? A gente vê hoje que qual é a doença dessa década? Depressão. Eu fiquei muito triste que essa semana passada a gente tem um trabalho no GEMB que se chama A8, que é para suicidas, né? E eu fiquei muito triste quando postaram no nosso grupo o nome de uma pessoa que a gente conhecia, ele frequentou o GEMB, né? E ele se suicidou. E a gente fica triste porque olha o grau de sofrimento de uma pessoa que tira a própria vida. O quanto essa pessoa o quanto essa pessoa sofreu, o quanto essa pessoa lutou, o quanto essa pessoa, sabe? E de repente ela não conseguiu, não é? Então, assim, por que que a doença dessa década é você ser depressivo? Porque nós, cada vez menos, lidamos com a nossa parte espiritual. Cada vez menos a gente lida com o que tem que ser a raiz mais forte da nossa árvore, não é? Aí você está no seu trabalho, vem uma pessoa e faz um comentário de alguém. Aí você alimenta aquilo, aí você comenta também, aí vem outro. Você sabe o que você gerou ali em cima de você? As companhias que você gerou ali em torno de você? Aí sabe o que acontece? Acontece, depois os comentários são, nossa, essa empresa é horrível. Nossa, eu não suporto trabalhar aqui. Nossa, gente, quando eu lembro que eu tenho que levantar cedo para ir trabalhar nesse lugar, você esquece que você fez esse ambiente, participando de fofoca, falando mal do local que te dá o emprego, que te dá o sustento, não é? A gente sempre tira o pior das pessoas quando nós fazemos o pior para as pessoas. Isso tem a ver com o ambiente que a gente frequenta, tem a ver com o nosso ambiente familiar, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, mas olha, aquela é a ovelha negra da família. Às vezes é mesmo. Às vezes é o familiar que tem mais dificuldade, às vezes é o familiar que realmente precisa de mais atenção. Mas quantas vezes nós é que somos a ovelha negra da família? Que nós é que precisamos de mais atenção, que nós é que precisamos mais de amor. Quando nós somos a ovelha negra da família, é muito mais difícil da gente admitir. Somos nós que erramos mais, somos nós que exigimos mais atenção, né? Então, a gente começa a qualquer situação, antes de deixar a impulsividade tomar conta, a gente começa a usar a aguinha de Chico, né? A aguinha da calma, né? É porque ele era muito calmo? Não, ele falava, eu colocava água na boca porque eu não conseguia falar com a água na boca. E eu só engolia água quando eu me acalmava, não é? Quando tiver um grupinho de fofoca, sai fora. Se você não puder falar alguma coisa que vai edificar e que vai ajudar alguém, não fale nada, não é? Se não for para você fazer um comentário para animar, não faça para desanimar. Gente, quando todos nós entendemos que a frase que Jesus deixou for praticada por cada um de nós, a gente evolui muito rápido. Faça ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Mesmo aquelas pessoas que se mutilam, que se machucam, elas só fazem isso porque elas não conseguem amar a si próprio. Então, quando a gente faz para o outro aquilo que a gente quer, a gente não vai gritar com ninguém porque a gente não gosta que gritem com a gente. A gente não vai mentir para ninguém porque a gente não gosta que mintam para a gente. A gente não vai bater em ninguém porque a gente não gosta de apanhar. A gente não vai roubar ninguém porque a gente não gosta de ser roubado. A gente não vai enganar e nem trair porque a gente não gosta de ser traído, a gente não gosta de ser enganado. Então, se eu dou aquilo que eu quero receber, aos poucos eu vou quitando
as minhas dívidas e vou agregando pessoas ao meu redor, tanto encarnados como desencarnados, que têm a mesma linha de pensamento, porque entra na mesma linha de vibração que a minha. E a gente vai conseguindo passar por esse planeta da melhor maneira possível, porque os exemplos Jesus já nos deu. É ou não é verdade? Não é? Quem não gosta de receber um sorriso? Quem não gosta de receber um abraço? Não é? Quando a gente não gosta de lidar com as pessoas, não gosta de viver em sociedade, a gente está com um problema sério. Porque é viver em sociedade, né? É viver no rodeado de pessoas que a gente vai poder colocar em prática tudo que a gente aprende. E é a prática da caridade que faz com que a gente evolua. E quanto mais a gente evolui, mais leve, mais brando ficam as nossas dívidas. Se eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário. Se eu tenho um bom salário, eu consigo pagar as minhas dívidas. É simples. Simples, simples, simples. Gente, é o seguinte. O que eu fiz hoje? Essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? O que eu fiz? Eu terminei a nossa aula de hoje, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai aqui responder juntos o nosso questionário que bugou, ok? Ele bugou, então eu vi que ficou muitas dúvidas, né? Eu vi que uns acertaram, outros erraram. No fim, tinha lá, teve pessoas que receberam joia, teve pessoas que receberam tudo sem nota, foi uma bagunça, né? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que foi a plataforma. Por quê? Porque eu perguntei, viu, Giovana, tudo bem? Eu perguntei para mais 2 educadores e eles tiveram o mesmo problema com o questionário. Ah, você perguntou? Então, Tá. perguntei para a Fabiana e perguntei para o Luiz. E Então, eles falaram, O Rodrigo, ele me falou, nossa, ficou tipo assim, uma resposta com um caminho de pergunta. Aí tudo bem, eu aham, resolvi. Na hora que saiu aquele caminho de pergunta, aí ah, entrou outra, errou, ficou errado outra questão também. Aí eu aham, achei estranho, porque, né? é. Ficou tudo meio perturbado, né? Mas, Você tirou vamos ver 9, aqui. Soraya, porque você não prestou atenção. Teve uma questão que a resposta ela estava para seres inferiores, mas na verdade essa resposta ela estava trocada, trocou ali na hora, não sei o que aconteceu, virou um rolo de confusão ali. Eu não sei se foi minha interpretação que foi ruim, que eu acho que realmente foi, mas foi essa daí dos seres inferiores e superiores, que era sobre é, que eles ficavam, tipo, os graus que teve a parte que teve, eles estavam falando sobre os graus de espíritos que tinham, e lá Exatamente. tinha uma parte Então, a falando assim, resposta era em ficava ali. espíritos inferiores, só que quando vocês Uhum, marcaram, a resposta deu errada. isso. É, Não sei se eu então, coloquei certo mesmo, entendeu? Eu coloquei seres inferiores. É. vamos ver se a gente, vamos ver essa semana como vai ser o questionário, tá bom? Vamos lá. Então, vocês estão vendo o Tá questionário? dando pra ver. Tá, Sim. então vamos lá. Sim. Vamos lá, então. A pergunta 1, vocês vão saber o que vocês responderam, tá bom? Eu consegui pegar algumas notas, mas como não, fiquem tranquilos que ninguém vai ficar sem a pontuação joia do questionário, porque o erro não foi nosso. Eu acho. Mas não é porque teve mais 2 educadores que também tiveram problema com o questionário. Então, a pergunta 1 foi o quê?
O que vem a ser princípio vital? Essa daqui não deu para eu saber quem errou, quem não errou. Tá bom? Então, vamos responder junto. O que vem a ser princípio vital? Que dá vida aos corpos, o que tira a Que vida dá dos vida aos corpos. corpos. O que dá vida aos corpos. Exatamente. Ixi, Princípio vital é o que dá vida aos Vida corpos, aos corpos. ok? Acaba-se o princípio vital, aquele Acaba-se a vida corpo. material. Exatamente. O princípio vital, ele dá vida à matéria. Ele não dá vida ao espírito, porque o espírito não morre. Foi criado, acabou, tá? Vai ter vida pro resto da vida. Essa foi ótima. Adorei essa. Vida pro resto da vida. Vida para vida. O princípio vital, ele dá vida à matéria, ok? O espírito já tem a vida. Pronto. Quem é que está com o microfone aberto falando? Que eu não entendi. Samanta, Tá. desculpa. Então tá, vamos lá. Os seres que possuem vitalidade são orgânicos. Orgânicos. Eu nunca fiz um questionário tão bico na minha vida. Orgânicos. Teve gente que colocou inorgânicos, gente. Mas agora eu nem sei se foi a pessoa que colocou ou se foi o questionário que estava bugado. Ok? Há muita diferença. Isso aqui é legal, porque teve, né, os negócios que teve no grupo. Há muita diferença na matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Verdadeiro. Eu acho que eu coloquei falso, porque não é muita diferença, é o fluido É vital, né? falso, gente. É É falso. falso. Não há diferença na matéria. A diferença só acontece quando ela está sendo usada. Não há muita diferença na matéria. E assim, todas as perguntas elas são baseadas na aula. Lembra que a gente falou? Porém, eu também falei que eu ia prestar mais atenção nas perguntas, porque às vezes a minha cabeça pensa e responde, quando eu passo para vocês, vai de uma outra forma, né? Então, eu vou ficar mais atenta nas perguntas, fica tranquilo, tá? O que acontece com o corpo quando finda-se o fluido vital? A vida material Vida material morre. morre. Exatamente. A vida material morre. Sim. A vida não acaba. Porém, a vida material, sim. Ok? Porque morre. Nosso corpo morre. Ok? O que acontece com a exaustão dos órgãos? Acaba-se o Acaba-se o princípio princípio vital. princípio vital. Ponto. Porque o que dá vida aos órgãos é o princípio vital. Princípio Se vital. ele acaba, acaba-se a vida material, né? Super simples. É bem verdade que as coisas não se acabam e sim transformam-se. Verdadeiro. Verdadeiro. Tudo, gente, volta para o fluido cósmico universal. Nós não conseguimos destruir nada. Mesmo que você queime, mesmo que você triture, você vai pegar aquilo e você vai transformar em alguma outra coisa. Mas você não consegue fazer aquilo sumir. Nem o Mr. M consegue fazer as coisas sumir. A inteligência é um atributo do princípio vital? Esse aqui deu... Falso. É um atributo Esse do aqui- espírito. Falso. Falso. Exatamente. Exatamente. Estava vendo que era um aluno falando aqui. O instinto é independente da inteligência? Falso. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Agora eu gostei. É falso ou é verdadeiro? O Eles instinto... erraram, viu, Samanta? Nem adianta Eu joguei no falso aqui. novo. Eu Gente, acho que eu coloquei falso, mas é verdadeiro, porque mesmo É para verdade. você ter O o instinto instinto, tem é independente da Independente, inteligência. sim. Lembra que a gente falou? Instinto Verdadeiro. é algo Eu vital.
Exatamente. É instinto, aquilo é... Se não, uma pessoa que não tem inteligência não teria instinto. E o instinto já vem com a gente, porque o nosso princípio vital já aprendeu isso lá atrás, no reino animal. Ok? Na ciência, nós também somos animais racionais, né? E todo animal traz o instinto. Ok? O que difere os seres orgânicos dos inorgânicos? Nossa, Presença essa daí eu do achei que princípio tanto vital. fazia eu responder uma como a outra. Para mim, ou é a presença É ou verdade. o que Eu difere. fiquei um tempão também nessa. Eu botei a presença. Eu também coloquei a Mas eu presença, mas para mim, fiquei, se eu mas eu respondesse fiquei a um ausência, dava tempo. no mesmo. Eu Porque também, o que Olha, difere Débora. uma coisa da outra? o O que princípio vital. diferencia o que está vivo, né? Para o Foi que uma não pegadinha está aí. vivo. Foi uma Seres pegadinha. inorgânicos, gente, o inorgânico, ele não tem a presença do princípio Exato. vital. Sim, mas o que Eu é a entendi, diferença? agora eu entendi o que você disse. Você está vendo? A minha cabeça pensou de uma forma, você já viu de outra forma. Os inorgânicos é a ausência e os orgânicos é a presença. Presença. Tá Isso. certo, Mas você acho que tá certa. Eu preciso só Mas formular melhor a questão. Só isso. é porque Formular eu melhor. achei que o que eu respondesse aí estaria ok. Eu respondi a presença. Eu É. também botei presença. Mas assim, para mim tanto faz. O que vai diferenciar é a presença, mas a Mas ausência que também assim, diferencia. quando eu fiz a pergunta, eu quis dizer que um ser orgânico é diferente do inorgânico pela presença do Pela princípio vital. presença. Por isso que eu Sim, falei, eu Sim. tenho que formular melhor a resposta. A resposta não, a eu pergunta. acho A que, pergunta. viu, Samantha? Ah, Acho que pode acho que falar. tá bem formulado. É uma questão de interpretação, porque veio primeiro Eu o que também acho. diferencia o orgânico. Então, é uma característica É. do orgânico. Portanto, Isso Quando a seria gente claro. formula uma questão, a gente não Esse pode foi meu deixar. raciocínio, né? Esse foi meu Então, raciocínio. Mas se eu desmembrar um pouquinho mais, aí fica bom para todo mundo entender. Tá bom? Fica tá, tranquilo. Obrigada. Vamos lá. Ó, Eles estão as com muita moleza, nossas viu? atitudes. Ô, Samanta, esse povo está querendo Hã? com moleza. Muito melzinho na Deixa boquinha eles, deles. deixa, vai passar para o básico Ah, 2, mas 3, acabou, beleza. deixa. Mas o meu básico 1, eu gosto que seja light mesmo, porque vocês primeiro precisam entender, né? Para depois, Sim. né, vocês serem cobrados. Vocês primeiro precisam ter a base para depois vir a cobrança, né? Agora ela Vamos A lá. gente só vai ser mas cobrado viram que daquilo antes que ela era ruim, sabemos. agora ela tá ficando boazinha. Ah, Mas da eu onde que nunca você fui está falando que ruim, isso é light? mulher. Eu nunca fui uma pessoa ruim. Ó, A gente as só pode ser nossas cobrado Eu daquilo que a transformei gente essa sabe. mulher. Não Ó, estou meu achando pai. nada de lightzinho, não. As nossas atitudes, nossos pensamentos negativos complicam a nossa saúde física, comprometendo o tempo do meu princípio vital. Esqueci do ponto de Verdadeiro. interrogação. Sim, verdadeiro. Verdadeiro. Totalmente. Totalmente verdadeiro. Se eu passo muita raiva, se eu como demais, se eu como de menos, se eu sou imprudente, não é? Se eu sou imprudente, né? Eu tenho asma e quero escalar o pico do Everest. E aí? Imprudência, não é? Se eu não sei nadar e me jogo na piscina, imprudência, não é? E uma coisa que é muito interessante para vocês saberem, gente, é assim. Você tem um tempo de princípio vital que é dado para você na hora que você reencarna, tá? Você está lá, o embrião lá no ventre da mãe, é dado um tempo de princípio vital para ele. Se ele interrompe, seja lá de qual maneira for, inconsciente ou inconscientemente, ele interrompe, esse princípio vital dele vai ter que ser gasto de alguma forma. Olha o trabalho para esse desencarne. Porque, de qualquer forma, o desligamento total só acontece quando se finda o princípio vital.
Se o espírito tiver méritos e créditos e boas ações, a espiritualidade acolhe, ajuda com que isso se finde. Se for um espírito muito difícil, muito difícil, muito difícil, ele vai ser rodeado de quem quer usufruir desse princípio vital. E é muito difícil um desencarne assim. Né? Então, isso é para que a gente tome muito cuidado com as nossas atitudes diárias, principalmente em relação à nossa saúde física e à nossa saúde mental, porque emocionalmente nós também acabamos com a nossa saúde. Lembra que a gente falou naquela aula? A gente somatiza demais as coisas, a gente prejudica os nossos órgãos e eles danificam mais rapidamente, e a responsabilidade é nossa. A gente tem que tomar cuidado, consciente ou inconscientemente, o que nós fazemos nos ajuda ou nos prejudica, de alguma forma. Samantha, a Viviane, ela quer saber se os suicidas diretos ou indiretos também prejudicam. Eu não estou te ouvindo, Giovanni. Não? Não, falou baixinho. Você falou baixinho. É que você é muito brava, eu estou com medo de você. Olha isso, gente, a mulher está me pintando de brava. Quem aí acha que eu sou brava? Não é, não. É brincadeira. Eu quem? Ah, tá vendo? Tá vendo como eu tenho razão? Eu tô brincando. E olha que é de uma professora para outra, hein? Você viu? Olha, tá vendo? Márcia é a mulher dos gatos. Ô, Márcia, você para com isso, Márcia. Fala aí, Giovana. Então, a Vivi quer saber se o fluido vital é comprometido no suicídio direto e indireto. É direto e indireto, porque você pode acabar com você pode diminuir ele direto e indiretamente. Indiretamente, por quê? Você lembra da aula que a Giovana encheu a cara de torresmo? Sim. Talvez, conscientemente, ela não estava sabendo que aquele torresmo estava danificando o fígado dela. Uhum. E ela só foi saber quando o bicho pegou. Inconscientemente, a pessoa bebe todos os dias e acha que isso não está prejudicando. Inconscientemente, ela acha que não, imagina, não estou fazendo nada de mal para ninguém, né? Não estou batendo em ninguém, só estou aqui, só minha biritinha aqui, mas não encho o saco de ninguém. Mas ele está inconscientemente danificando o organismo dele. A máquina. O fumante, por exemplo? Hã? O fumante, por exemplo? Também. Fumante. Sim, está danificando o pulmão. Uhum. Próxima encarnação. E a gente vai prestar conta de tudo isso. Ó, você já viu aquela pessoa? Ai, Jesus! Você já viu aquela pessoa? Parar de fumar, que nunca fumou? Eu já parei, mas tardiamente, né? É. Já viu aquela pessoa que nunca fumou e tem problemas no pulmão? Sim. Exatamente. Já viu aquela pessoa que nunca bebeu uma gota de álcool e tem problemas no fígado? Sim. É. E esse desencarne, como você estava falando, Samantha, dessas pessoas, principalmente dos suicidas diretos, né? Que você falou, né? Porque ele finda ele tira a própria vida e ele, vamos supor, ele tinha ainda mais um fluido vital por aí, né? Sei lá, mais uns 5 anos, por exemplo. E aí ele finda isso. E aí esse desencarne é complicado, como você falou, porque ele né? ainda tem um fluido vital. Esse fluido vital, ele é almejado por todos os desencarnados que ainda não se encontraram, ainda não aceitaram ajuda, ainda, né, precisam esclarecer, né? Então, essa aula vocês vão ter mais para frente, né? Que explica exatamente como funciona. Mas é uma pincelada para a gente saber o cuidado que a gente tem que ter. Mas, gente, para tudo sempre tem a misericórdia de Deus. Sempre, sempre, para tudo. Então, se nós fôssemos pagar exatamente da forma como nós fazemos, nós não aguentaríamos.
A gente só consegue quitar as nossas dívidas porque, junto com o carnê que a gente traz, vem a misericórdia de Deus como abono. Porque senão nós não Carnezão conseguimos. mesmo. Sabe por quê? Porque a gente já falou isso. É uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. A palavra, ela só fere quando você escuta. Porque quando você fala, não te machuca. Quando ela volta, aí você sente. Mas quando você está proferindo, porque você quer machucar, você não sente. Então, sempre dói na hora de pagar. Na hora que a gente faz, não. É ruim pecar de jeito. Pecar, a palavra que eu usei agora, porque é uma questão de expressão, tá? Errar, pecar, fazer o que é errado. É ruim? Não. É bom. Paulo falava, tudo posso, mas nem tudo me convém. É bom fazer algumas coisas, mas a consequência não é boa. Então, analise. Antes de você fazer, saiba se a consequência você vai conseguir segurar o reggae. Né? Então, muitas vezes fala, ai, gente, é que nem a nossa amiga aqui falou do cigarro. É ruim fumar? Não. É bom o resultado do fumo? Não. Eu tenho que saber o melhor para mim. E aí sou eu quem decido. Tá, Não é? quem é que Oi? se vicia com alface, melancia, abobrinha? Ninguém. A gente vicia porque a gente sabe que o negócio é bom. É bom, mas o Exatamente. problema é que a conta chega. Exatamente. Exatamente. Gente, por isso que Jesus. É por isso que no Evangelho está lá. A porta estreita é mais difícil. Por isso que é mais difícil o rico passar lá o camelo passar lá no coisa da agulha. É mais difícil. Fazer o que é certo é mais difícil. Por quê? Para fazer o que é certo, nós precisamos mudar o nosso comportamento, sair da nossa zona de conforto, mudar o modo como nós agimos. E isso é trabalhoso. E muitas vezes nós somos preguiçosos para determinados trabalhos. Mas se a gente não trabalha em prol da nossa própria evolução, não pensa que o outro vai vir trabalhar para você, porque não vai. Jesus fala, pega a sua cama, levanta e anda. É você com a sua vida. Né? É você por você. No final, é você por você. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Não. Alguma pergunta? Sim. Qual? A semana que vem é a prova do nosso livro. Então, nós E não vamos ter a aula presencial, viu, isso. gente? Não vamos. Tá. Vamos ter Então, a aula online. estava a aula presencial Tava. mas eu tirei. Você tirou? Tirei. Aquele Tá bom. amarelinho ali, que era presencial, eu tirei. Aham, Porque eu tá percebi bom. que era o dia da prova do livro. Aham. Como A que gente acontece tem, a essa gente... prova? Eu ia perguntar. Vocês estão, Oi? olha, vocês não imaginam as perguntas difíceis que a Samanta fez. Ai, Gente, não sou eu que faço a vai a prova, é a Samanta, diretoria né? de ensino. Não é Na não, já vem verdade, pronta a prova para gente. a prova é igualzinho ao questionário. Tão Igualzinho. facinho. Vocês vão receber da mesma forma, vocês vão receber a prova da mesma forma que é o questionário, vocês vão receber um link, vocês vão escolher, vai ter prova 1 e prova 2. Vocês vão escolher uma só, tá? Ou a prova 1 ou a prova 2. Vão abrir que nem o questionário, vão responder, depois vão enviar.
vocês vão receber a notificação de que a prova foi enviada, ok? Vocês vão ter 1 hora para fazer a prova. 1 hora, ok? Começando às Então, 20 horas, ô Samantha? das 8 às 9. Tá. E E a quantas gente vai fazer a... questões são? Hã? Quantas questões? São 20 questões, né, Giovanni? Oi? Você tá muda? São 10. Ah, são 10. Ah, mediúnico 3 é que é mais. E a gente Então, vai fazer Ó, essa prova assim, estando conectado aqui na aula? Então, Aqui primeiro a a gente gente abre entra. só para a gente fazer abre uma a sala oração e um pronto. pouco antes, tá bom? Depois vocês podem se desconectar e fazer a prova. E envia. Eu e a Giovana, a gente vai estar aqui. Então, qualquer dúvida é só. Não é dúvida sobre as perguntas, é sobre se você conseguiu enviar, se você não conseguiu enviar, a gente está aqui para dar um suporte. A gente não precisa ficar conectado, então. Não. Não, porque tem Tá. pessoas que preferem não ficar conectado. Gente, é o seguinte: Tá. a prova é em dupla, tá? É você e Deus. Se Deus não estiver presente, é só você mesmo. O Jorra já perguntou, Peguei então você vai ter um evangelho antes, né? Porque é o Prece, né, seguinte, Uma prece Mari, por favor, inicial para para dar uma ajudar a gente aqui. harmonizada e só. olha só, gente, Harmonizada. é assim, ó. Essa prova é para vocês saberem o que vocês conseguiram absorver do livro. Façam sozinhos, tá bom? Não façam em conjunto. Já houve casos das pessoas ficarem se trocando as perguntas e façam sozinhos. É um desafio seu, é particular seu. Esse curso, ele não vai te dar uma graduação para que você dê carteirada em lugar nenhum. Você chegar em qualquer lugar e falar, não, eu estudei no GEMB, isso não vai interessar para ninguém. Isso é um estudo para que você cresça e evolua moralmente e que você possa estar muito mais perto de Jesus e da sua vida espiritual. Então, faça você. Você errou, acertou, esse não é o ponto. O ponto é o que eu estou conseguindo absorver do curso para a minha vida mudar, para que eu seja melhor que ontem. Ponto. Entendeu? Samantha, E você vai ver nas tem coisas uma em pessoa você. aqui perguntando se depois de 1 hora se conecta. Não. Terminou a Não. prova, vai dormir. A gente vai se conectar só antes mesmo, tá bom? Só antes da prova. A gente vai abrir a sala umas 7h30, dar todas as informações que